Nossa Aline Galdino, que está em Santa Isabel. Engraçado. Agora me veio uma memória afetiva aqui de onde ela está. Mostra aqui, por favor, Aline. A primeira reportagem minha como repórter de rua foi na Globo, nessa delegacia que você está, Aline. E eu lembro que eu era iniciante, não tinha nada para fazer a matéria, só a fachada da delegacia, e eu aprendi na marra lá com a Nádia Bertoni, que era editora do SPTV. Que saudade. Mas que pena que você está conhecendo Santa Isabel diante dessa desgraça que acontece numa família, a morte do Pedrinho. Se suspeita realmente que possa ter sido um crime também, Aline Galdino? Boa tarde. Se suspeita sim, viu, Bate? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está em casa. E a polícia está trabalhando com todas as linhas de investigação. Inclusive, um exame foi solicitado, 2 exames foram solicitados pelo legista. Ele pediu um exame toxicológico para esse caso e também pediu um exame de amostras de tecidos e células, porque nada é descartado. A investigação ainda está em aberto. Pode ter sido um acidente, pode ter sido um envenenamento. Isso a Polícia Civil acabou de confirmar para a gente. Pode ter acontecido qualquer coisa em meio a um caso que paira a incerteza, né? Onde aqui na cidade todo mundo está de luto, um menino lindo que a gente tem imagem aí dele para mostrar, de 2 anos, alegre demais, e que a família se pergunta o que foi que aconteceu. Não só a família, mas também a polícia, que quer saber detalhes sobre esse caso do menino Pedrinho. Ele que no momento em que essa situação aconteceu tinha, segundo o padrasto dele, acabado de tomar um banho. A Polícia Civil falou aqui pra gente, viu, Bate, que a situação, de acordo com o depoimento do padrasto, foi a seguinte: o menino estava tomando banho, o padrasto estava auxiliando. Acabou o banho, o padrasto disse assim: ó, eu esqueci a toalha, eu vou buscar a toalha, fica aí quietinho. E aí, quando ele volta, de acordo com o depoimento do padrasto, essa tragédia aconteceu. O menino já estava sem vida, Pedrinho já não respondia mais. O padrasto, então, vai para a rua, pede ajuda a um caminhoneiro que estava passando, leva o menino para a Santa Casa e aí acaba acontecendo essa tragédia. O padrasto já foi ouvido, o pai do garoto já foi ouvido e a mãe, diante dessa situação, acabou indo para o litoral aqui de São Paulo. A gente recebeu informações também da polícia que ela teria pedido até dispensa do trabalho, está muito abalada em meio às investigações que ainda estão abertas e que ninguém sabe o que teria acontecido em meio a esse mistério na morte desse garotinho, Pedro Henrique, de apenas 2 anos de idade, que aconteceu aqui em Santa Isabel, viu, Bade? Ok, agora, algo teria acontecido dentro dessa casa que fez, a polícia começa a investigar, o delegado está fazendo um trabalho rápido e muito bom nesse caso, né? Aliás, sobretudo quando se tem criança envolvida. Sem dúvida. E algo teria acontecido 4 dias antes da morte da criança. Você já está sabendo disso ou não, Aline? 4 dias antes do Pedrinho ser encontrado morto no banho, né? Cair no banho ali, muito estranho, né? Queda da própria altura, de 2 aninhos de idade, muito estranho. E aí, esse acontecimento, 4 dias antes, teria chamado a atenção da polícia. Eu vou dar um recado rápido e, na sequência, a Aline vai me contar o que ocorreu dentro dessa casa 4 dias antes. O que aconteceu dentro dessa casa 4 dias antes que fez com que a polícia suspeitasse que o clima já era de hostilidade. 4 dias antes, que fez com que a polícia desse mais ênfase para um possível assassinato dentro da casa. Oh, meu Deus! Eita! Terremoto da Rússia chegou aqui, Jesus? Tá tudo bem aí, Aline? Entre mortos e feridos, tá tudo bem aí? O que aconteceu aí, gente? Tá tendo terremoto aí no interior? Bate, a gente estava tentando encontrar um enquadramento. Ah, ok. Porque as folhas acabaram caindo aqui com uma rapidez tão grande. Tá tendo uma ventania tão forte aqui, você não tá vendo muito, mas meu cabelo tá entregando. E aí a gente tá tentando um enquadramento melhor para trazer informações sobre esse caso. Mas você puxou um assunto, Bate, sobre uma motivação, é isso? Algo que aconteceu 4 dias antes dentro da casa, que faz com que a polícia aumente a suspeita em cima de um possível assassinato em vez de uma morte provocada por uma queda, por um acidente. Já te passaram essa informação aí na delegacia ou não? Ainda é sigiloso?
Já sim, viu, Bate? A informação que a gente tem é que a Polícia Civil tem ciência de uma briga que teria acontecido justamente no momento em que você falou, 4 dias antes da morte do menino Pedrinho. Uma briga envolvendo o padrasto e a mãe do garoto. A mãe de Pedrinho tem 18 anos de idade e a informação que a gente tem é que eles moravam juntos, tinham um relacionamento há 6 meses. O padrasto de Pedrinho e a mãe. E nessa casa, quem é que morava nessa casa? Pedrinho, o menino de 2 anos, o padrasto e a mãe. E aí, essa também acaba sendo uma linha de investigação da polícia, porque aconteceu essa briga entre os dois, entre o padrasto e a mãe de Pedrinho. E isso também está sendo colocado em meio às investigações desse caso, Bate. E aí, hein? Esse caso da briga, 4 dias antes do assassinato, chamou a atenção da polícia, obviamente chamou a atenção da polícia. Segundo a avó, o padrasto é agressivo, é ciumento, tentou enforcar a mulher 4 dias antes na casa. Segundo o relato aqui do site da cidade. Diz que no mesmo dia dessa tentativa de enforcar, o avô da criança, o G1 está dizendo, foi até a casa deles buscar o Pedrinho para passar o fim de semana com o pai, que mora em São José dos Campos. Aí diz, ele não aceita o pai da criança. Ela desceu o escadão para deixar a criança com o avô e subiu sorrindo. O marido achou que o pai da criança estava no carro. E ela volta sorrindo depois de deixar a criança. Aí o marido fala o seguinte, caramba, ela saiu sorrindo, tá de caso de novo com o pai do menino. Olha que loucura, o que ele começa a fantasiar na cabeça dele. No dia seguinte, a avó diz que a filha pediu ajuda ao irmão porque estava com medo do companheiro. Então, doutor Iocói, são todos fatores aí que levam a uma possível situação de homicídio realmente para se vingar dessa mulher que ele, pelo jeito, suspeitou de traição na hora de entregar a criança. Eu acho que a primeira coisa que chama atenção é dela ter sofrido essa agressão e não ter feito nenhum registro policial. Então, nos primeiros sinais de agressão dentro de um relacionamento, esse tipo de coisa não pode ser tolerada, porque costuma ter uma escalada. Infelizmente, nesse caso, Bate, a escalada foi, ou pode ter sido contra a criança. Uma criança de 2 anos não toma banho sozinho e num período curto, não é? Mesmo sem respirar, de 30 segundos, de 1 minuto, a criança não viria a óbito. Então me parece, não é, que o tempo que essa criança pode ter ficado embaixo d'água seja maior do que este 1 minuto do relato inicial que a gente recebeu aqui no estúdio. Bem, eu vou conversar com a avó da criança. É a dona Chayane? Chayana? Ela vai conversar comigo. Alô? Ah, ela fala no meu celular, né? Hein, Caio? Ou você vai ligar daí de cima? Tá, deixa eu dar um recado então de 30 segundos. E na sequência, nós estamos trazendo com exclusividade esse caso, pela primeira vez na televisão. E nós vamos até o fim para descobrir o que aconteceu com essa criança aqui na Grande São Paulo. Deixa eu ver se a dona Chayana aqui. Dona Chayana? Dona Chayana é o Bate. Boa tarde, vou colocar a senhora no ar. Obrigado por falar comigo, tá? Ok. A senhora está em Santa Isabel? Não, eu moro em Jacareí, estou no trabalho agora. Mora em Jacareí. Primeiro, minha solidariedade pelo que aconteceu com seu neto Pedrinho, viu? Obrigado mesmo, de coração. Tá, a gente tem aqui, né, a gente quer realmente cobrar das autoridades o que efetivamente aconteceu com a criança, porque o mínimo que a família merece depois de uma tragédia como essa é saber a verdade. Pode dividir, por favor, com a imagem da operação do André, que eu vejo que está pegando fogo lá agora, inclusive. Agora, dona Chayana, a senhora acredita que a morte do Pedrinho foi um acidente ou foi um crime? Eu não acredito em acidente. O meu coração não quer acreditar nisso, sabe, Bate? Uma criança onde, aos 2 anos de idade, tão saudável, que brincava, pulava, sorria, comia de tudo, possa, assim, simplesmente ter acontecido um acidente, uma fatalidade aos cuidados de um padrasto, você entendeu? Estando sozinho, eu não acredito. Eu acredito que seja um crime. A senhora é mãe da mãe ou mãe do pai? Eu sou a mãe da mãe. Mãe da mãe. É verdade que a sua filha sofreu, inclusive, uma tentativa de enforcamento por parte do padrasto da criança 4 dias antes? É isso? Sim, isso. O fato do Pedrinho aconteceu numa terça e numa sexta-feira aconteceu tudo isso. Entre o padrasto
com a minha filha. Minha filha mandou vídeo chorando que ele estava enforcando ela, estava matando. Se não foi a vizinha chegasse, ela nem sabia o que poderia ter acontecido com ela, entendeu? E a senhora... Então, nada pra mim passa que foi um acidente, Paty. Quando a senhora descobre que ele tentou matar a sua filha, porque o enforcamento é isso, né? Uma tentativa de matar. Quando a senhora descobre isso, a senhora orientou algo para sua filha? A senhora falava para sua filha, não mexe com esse homem, ele é perigoso, vai acabar te matando, alguma coisa assim? Sim, desde o momento que começou, que ela foi morar com ele no final do ano passado, né? Que houve a primeira briga, né? E a gente sempre fala, é isso que você quer, Giovana? Vem embora. Toda vez ela falava, mãe, eu quero ir embora, ele tá me impedindo, isso e aquilo. Aí nessa última agora, foi eu e meu filho, de 20 anos, buscamos ela lá, você entendeu? Ele tentou acalmar ela, não, a gente não vai acontecer mais isso, você entendeu? Fica difícil, eu falo, não, eu vim aqui para te buscar e daqui eu vou te levar. A gente levamos elas, mas, né, os dois se gostam, não sei o que, né, passa no coração dos dois, ela acabou que voltando para lá. Você entendeu? Aonde aconteceu tudo isso. Então, é assim, fica difícil de acreditar, sabe, Bate? Que o meu neto, uma criança saudável, possa sim... E eu não vou confortar meu coração enquanto eu não souber da verdade. Porque na casa tinha câmera e as câmeras estavam desligadas, minha filha estava no trabalho e a criança estava sozinha com o padrasto. Como assim, simplesmente, a criança caiu, bateu a cabeça, sendo que no hospital, no ML, eu fui, entrei, vi todo o corpo do meu neto, e meu bebezinho não tinha hematomas nenhuma. Você entendeu? E foi falado lá que ele não entrou como uma criança que bateu a cabeça, ele entrou com asfixia. Então, eu só preciso saber isso, sabe? A família quer justiça, a família precisa realmente saber para mostrar para minha filha o cara que fez isso com o filho dela, você entendeu? No dia, né, do assassinato ou do acidente, o pai da criança tinha ido buscar o menino e, pelo relato que eu li na internet... A sua filha subiu o escadão depois de deixar a criança com o pai, a criança estava indo embora com o pai feliz. E a tua filha volta sorrindo. O companheiro da tua filha, o padrasto, pode ter entendido isso como como se ela tivesse tido uma recaída pelo pai da criança. A senhora acha que isso pode ter acentuado, agravado a situação do casal? Sim, porque ele era obcecado, é um homem obcecado. Toda vez que a minha filha saía para trabalhar, ele ficava cercando, vigiando a minha filha, você entendeu? Portanto, que no dia que eu fui buscar ela, quando ele bateu nela, eu falei pro meu filho e meu sobrinho aqui, que a gente foi de Jacareí para Santa Isabel, às 9 horas da noite, saímos daqui, falamos, vamos, que ela sai do serviço 10 horas, dá tempo de chegar ela, porque chegar lá ele vai estar cercando ela. Coisa de 5 minutos que nós chegamos no local do trabalho dela, ele chega lá com a mãe dele, você entendeu? Ele já chegou na padaria onde ela trabalha, já fazendo show com ela lá dentro, entendeu? E eu fui e trouxe ela. E o pai, sim, o pai, na verdade, ele nem ia buscar o menino, quem ia buscar o avô, você entendeu? Isso que é o pior. E o pai nem chegava para evitar esse tipo de confusão, porque ele sabia que o rapaz tinha ciúme. Então, quem ia buscar a criança... A senhora foi tirar satisfação com o padrasto? A senhora ligou para o padrasto? Cadê ele? Não, a gente não sabe onde ele está. A gente só sabe que ele está escondido na casa de vizinhos. E a sua filha está onde? A minha filha, a família do pai dela, a família do pai dela é de Guarujá, ela tá para lá, levaram ela para lá. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.